Bom, outra norma que também é importante e de certa forma é um desdobramento da nossa lei de organização básica, digamos assim, anda ao lado do decreto da LOB, do 42871, é um documento mais antigo, de 2002, é o Regimento Interno da Brigada Militar, em que pese ele não seja tão utilizado e parte dele tenha sido revogado pelo decreto 42871, que é de 2004, ele ainda é uma norma que está em vigência e boa parte dele tem previsão, digamos assim, normativa na instituição, tão somente, boa parte do conteúdo previsto no regimento interno está previsto tão somente nesta norma. Então nós vamos buscar, por exemplo, situações de, como nós vamos ver aqui, de parada diária, de boletins, de formaturas, coisas que são do dia a dia da caserna e não tem previsão em outro lugar. Sinal de que realmente é um documento importante, que pode ser atualizado nos próximos anos. Então nós precisamos ter atenção, ter um pouquinho de cuidado ao ler, considerando que muitos artigos vão de encontro ao 42871, e aí eu tenho que dar respaldo ao 42871, porque na hierarquia das leis é um decreto, é superior e também é mais recente. E por isso também que eu decidi colocar alguns pontos que eu entendo que são mais possíveis de cair na prova, como nós vamos ver agora. Então, da competência, como nós estudamos a competência lá no artigo 3º da 10.991, o que eu destaquei aqui? Nós vamos ver que em alguns incisos são idênticos à competência prevista lá na lei. O que eu trouxe aqui? Algumas outras competências que não estão lá na lei, como, por exemplo, exercer a polícia ostensiva de proteção ambiental, executar a guarda externa dos estabelecimentos prisionais do Estado, exercer as atividades de inteligência. Então, são situações que não estão necessariamente expressas da mesma forma na 10.991 e estão previstas no regimento interno. Portanto, eu posso sim considerar como sendo de competência. Qual o cuidado que eu tenho que ter? A menos que a questão traga, de acordo com a 10.991, não é competência da Brigada Militar. Aí, se lá tiver inserido uma situação, por exemplo, de proteção ambiental, essa possa ser questão errada, porque essa aqui está previsto não na 10.991, então somente no regimento interno. Mas, de qualquer forma, se tiver previsto lato sensu, de forma geral, com uma competência, essa competência aqui estabelecida no regimento interno, ela é considerada válida. Dos órgãos de direção, então nós vimos já no estudo da 10.991 e do decreto 42871 sobre os órgãos de direção, apoio e execução. E aqui também eu trouxe alguns pontos que traz um pouquinho mais detalhado essa organização da brigada. Compete ao comandante-geral, a administração geral já vimos. Compete ao conselho assessorar diretamente o comandante na formulação de cenários internos e externos nas elevadas questões institucionais. Então, são conceitos um pouquinho mais detalhados daquilo que nós já vimos nas outras normas. Compete ao SUB, além das atribuições previstas na LOB, ações de assessoramento do comandante no nível institucional e ações de coordenação nos níveis departamental e operacional. Então, em que pese hoje nós tenhamos uma realidade mais de que a parte de policiamento propriamente dita fica subordinada à gestão do subcomandante-geral e os departamentos ficam mais subordinados ali à gestão do chefe de Estado-Maior, se perguntar pelo regimento interno qual é a previsão, é que o do subcomandante ele coordena, de certa forma, tanto o departamento quanto operações. Compete ao Estado-Maior, aqui também traz com um pouquinho mais de riqueza. Planejamento estratégico, indicadores de controle, estudo de Estado-Maior, proposta de normatizações, estudar, redigir e expedir normas, supervisionar e avaliar o desempenho dos escalões e níveis departamentais de execução. Também são competências do Estado-Maior. Aqui também trouxe uma situação de conceito, Nós utilizamos muitos boletins, ele faz parte da rotina da atividade do sargento, cargo que nós estamos buscando aí na aprovação do CETESP. Então, o que nós precisamos ter cuidado? Daqui a pouco pode cair a ideia de um boletim geral, mas com um conceito que é do interno.
ou um boletim interno com conceito geral. Então eu preciso saber qual é o conceito de cada um. Então o boletim geral é um documento do comandante geral, em que ele publica as ordens, atos administrativos e registra os fatos na brigada. Será confeccionado pelo ajudante geral. Outra coisa, pode estar também, o boletim geral é um ato do comandante geral, em que ele publica as coisas relacionadas à instituição e é de incumbência do chefe de Estado-Maior. Não, é de incumbência do ajudante geral. E o boletim interno é o documento oficial da divulgação em que o comandante regional, diretor, corregedor, ajudante, publica todas as suas ordens das autoridades superiores e atos administrativos para os seus órgãos subordinados. Então, enquanto o comandante geral, o boletim geral vai estar vinculado ao ato do comandante geral, que regula de certa forma os atos da brigada como um todo, que esse ato ele é publicado pelo ajudante geral. Nós vamos ter no boletim interno as situações da casernas publicadas pelo comandante regional, pelo comandante de batalhão, pelo corregedor, pelo ajudante geral. E ainda o boletim reservado, que é um documento em que o comandante, lato sensu, publica os assuntos da divulgação restrita a determinadas esferas administrativas ou hierárquicas da corporação. Então, 3 previsões expressas de boletins, cada uma com seus conceitos, com seus atores, e a gente precisa identificar quem é o ator desse boletim e qual é a finalidade dele. Aqui também um conceito de paradas, a diferença daqui a pouco pode ser alvo de uma questão, uma determinada parada, mas com um conceito de outra. Então, a parada diária, é a formatura destinada à revista e distribuição do pessoal nos serviços internos do dia a dia. Então, a parada diária é para os serviços internos do dia a dia. Enquanto a parada policial militar é referente aos serviços externos do dia a dia. Então, a parada diária, serviços internos. A parada policial militar, os serviços externos. Das situações extraordinárias da tropa. As situações extraordinárias da tropa são as decorrentes de ordens de sobreaviso ou prontidão. Então vamos tentar identificar. Pode ser cair numa questão. São consideradas situações extraordinárias de tropa. Sobreaviso, prontidão e alguma outra mais. Não. Pela interpretação literal, nós temos como situações extraordinárias tão somente o sobreaviso e a prontidão. Do sobreaviso. E aqui nós vamos tentar identificar também as diferenças entre sobreaviso e a prontidão. Sobreaviso. Todo o efetivo disponível, parte dele, fica prevenido da possibilidade de ser chamado. Na prática, os oficiais deverão permanecer no quartel ou em suas residências. Neste último caso, no caso de permanecer nas suas residências, em ligação permanente com a PM e em condições de recolher-se imediatamente ao quartel em caso de necessidade. A mesma coisa para as praças, no quartel ou nas residências e também em condições de se apresentar ao quartel o mais rápido possível, caso seja necessário. Diferentemente disso, nós vamos para uma situação de prontidão, em que todo o efetivo disponível do órgão deve estar preparado para deslocar ao quartel logo que receba a ordem. Oficiais de praça, ao receberem a ordem de prontidão, deverão comparecer imediatamente. E aqui nós temos essa grande diferença. E permanecer no quartel, uniformizados, aguardando as instruções. Então a prontidão dá uma ideia muito mais de, olha, pronto emprego. Eu preciso estar em condições, eu preciso receber a mensagem, eu preciso ir para o quartel, eu preciso me uniformizar, eu tenho que estar em condições de a qualquer momento ser empregado para o serviço. Enquanto, no sobreaviso, eu preciso estar ali em QAP, preciso ter noção de que eu posso a qualquer momento ser chamado, mas eu, inclusive, não preciso necessariamente estar deslocando imediatamente para o quartel, a menos que seja necessário. Essa é a diferença, então, de sobreaviso e prontidão, e ela é bem importante e bem fácil de cair na prova.